Olá, comunidade do investidor. Nós estamos hoje para mais uma videoaula de renda variável e atendendo a pedidos de vocês, nós vamos trabalhar um pouco nesta aula de hoje e nas próximas sobre um tema que foi bastante demandado aí por vocês no grupo, que é o imposto de renda. Esta é a primeira aula de uma série que teremos. É um assunto bastante detalhado, né, com muitos tópicos, então uma aula só ficaria extremamente longa e com excesso de informação. Eu vou fazer na aula de hoje uma introdução geral, alguns conceitos e diferenciações importantes, e depois nós teremos aulas dando continuidade a este tema, tá? Então vamos lá, imposto de renda para investidores da Bolsa. Antes de começarmos, um reforço muito importante. Essa aula, pessoal, este conteúdo que teremos, não somente nessa primeira aula, mas também nas demais desta série, ele serve para fins educativos e informativos. Ele não vai substituir de forma alguma o trabalho qualificado de um profissional que é especializado na área, no caso, um contador. Tá? Eu não sou da área de ciências contábeis. Eu tenho um conhecimento genérico e faço a minha própria declaração, então a gente tem o conhecimento prático e também teórico, mas é muito importante que nós saibamos diferenciar, que eu não sou contadora, então a gente vai passar aqui para efeito educativo e informativo, mas é muito importante e prudente até que, se com as informações de aulas, de pesquisas e de material de estudo individual, o conteúdo que vocês assimilarem não for o suficiente para que vocês consigam entender o procedimento e executar, é importante que vocês busquem uma ajuda profissional, tá? Então, é um conhecimento básico, onde a gente vai ter um bom embasamento, sim, mas qualquer dúvida, qualquer aprofundamento técnico, a minha orientação é que aí não é mais aqui na comunidade do investidor, mas sim que vocês busquem um profissional da área para que tenham 100% de segurança nos procedimentos que irão executar, combinado? Bom, vamos começar aqui com alguns questionamentos, porque perguntas e respostas facilita bastante a assimilação. Quem que precisa pagar imposto de renda? O investidor da Bolsa. Simples assim. É responsabilidade nossa como investidores de calcular, efetuar o pagamento, fazer as declarações de todas as movimentações e o imposto de renda quando é devido o pagamento de qualquer operação realizada em bolsa. E por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém, além de nós mesmos, nenhum outro órgão, nenhuma instituição financeira, seja banco ou corretora através da qual a gente opere, é responsável por todas as questões envolvendo o imposto de renda. Na verdade, a única responsabilidade da instituição financeira que faz, né, essa intermediação das operações na Bolsa, no caso são as corretoras ou bancos através do home broker, é que em determinadas operações específicas eles vão descontar do investidor, a gente costuma falar que é 1%, mas é até um pouquinho menos do que isso, eles já fazem um desconto automático de um pouquinho menos de 1% de imposto de renda em todas as operações de vendas, que nós chamamos de imposto de renda retido na fonte, que vocês vão conseguir identificar isso quando vocês abrem as notas de corretagem de vendas e olham lá nos detalhamentos, onde tem lá taxa de liquidação, emolumentos, taxa de corretagem, vocês vão identificar também 1% de imposto de renda. Então, é feito isso nas notas de corretagem ou direto no extrato, depende aí da instituição financeira, e aí é feito um repasse dessa informação para a Receita Federal, que é um tipo de uma antecipação do imposto de renda total que o investidor tem que pagar. Na verdade, se vocês pesquisarem na internet ou estiverem estudando aí algum material, este 1% de imposto de renda retido na fonte é conhecido, né, na gíria como dedo duro, porque é exatamente essa a função dele, né, popularmente falando. A cada operação que eu realizo em bolsa, este 1% fica retido na fonte e é informado para a Receita. Então, o que acontece? Se depois, na minha declaração anual, eu simplesmente pulo a etapa e não a faço,
A Receita Federal, através do meu CPF, ela sabe, por conta desse dedo duro, que eu efetuei operações na bolsa. E eu posso sofrer penalidades por conta disso. Por isso, popularmente, ele é conhecido como dedo duro. Então, este é um assunto muito sério, muito importante. E a partir do momento que a gente toma a decisão de administrar melhor o nosso dinheiro e nos tornamos investidores, nós também assumimos algumas responsabilidades e precisamos responder por elas. Bom, eu sou isento, isso é uma dúvida muito comum. Olha, eu sou isento da entrega da declaração anual, ou seja, eu não declaro imposto de renda porque a minha renda e o meu patrimônio, eles são inferiores ao limite exigido lá pelo governo. Porém, eu comecei a investir na bolsa, e agora? Sim, você precisa declarar, né? Por quê? Se você começou a operar na bolsa, é obrigatório que você faça a entrega da declaração anual no ano seguinte. Nem precisa assim perder tempo de fazer análise de isenção para valor de renda, verificar se seu patrimônio ou a sua renda anual está abaixo ou acima do limite, ou qualquer outra informação que você vai identificar ali para saber se está ou não isento da declaração. A partir do momento que você opera em bolsa, você não é mais isento de efetuar a declaração anual do imposto de renda. Passa a ser obrigatório, tá? Então, é o que eu estou reforçando bem aqui no último parágrafo. A obrigação de entregar a declaração anual a partir do momento que você iniciou suas operações na bolsa vai se sobrepor à antiga isenção que você tinha. Mesmo sendo menor de idade, dependente dos pais, mas eu faço lá investimentos na bolsa. Eu tenho que declarar as minhas movimentações, e aí como é que eu faço isso sendo menor? Sim, a Receita Federal, ela aguarda o recebimento de todas as movimentações de bolsa, 100% delas, e de todos os CPFs que tiveram movimentação em renda variável. E isso independe da data de nascimento, portanto, vai depender da idade. Então, tem duas formas. Na declaração de quem você é dependente, então, por exemplo, meu filho tem um fundo de investimento em renda variável. Ele é menor de idade, é uma criança, mas será necessário efetuar a declaração dessa movimentação no CPF dele. Então, tanto faz, na declaração de quem ele é dependente, preencher os resultados de bolsa, informando o CPF, ou então fazendo uma declaração anual separada só do menor. E a gente não pode esquecer de que os investimentos que a gente alocou em bolsa de valores, que é o que efetivamente me obrigou a fazer a declaração, eu preciso informar de onde veio, né, a entrada desses recursos. Então, se o menor tem lá R$5.000 aplicados em bolsa, eu preciso, na declaração, informar qual foi a origem desse recurso que hoje está lá aplicado, investido em bolsa de valores, tá? Então, não isenta, mesmo sendo menor de idade, é o que nós falamos no slide anterior. A partir do momento que eu estou operando em bolsa, isso se sobrepõe a qualquer isenção que houvesse até então. Bom, e o que acontece se eu não cumprir com essas obrigações fiscais quando eu estou na bolsa? O que acontece, assim, pode não acontecer nada se a Receita não identificar, mas você corre um risco absurdo e, ao meu ver, que não vale a pena, de sofrer uma fiscalização da Receita Federal. E aí o que acontece? A partir do momento que ela identifica e define que vai efetuar uma fiscalização, não é somente sobre a parte da movimentação em bolsa. Aí a Receita vai esmiuçar e vai fiscalizar e detalhar e exigir explicações sobre o seu patrimônio total. Não vale a pena, tá? A Receita Federal, ela poderá enviar uma notificação, ela pode efetuar uma multa, né, a cobrança de uma multa, e inclusive colocar o nosso CPF na situação de pendente de regularização porque eu não cumpri com a minha obrigação de entregar a declaração anual, com as movimentações específicas em bolsa, tá? E também não adianta, assim, você vai ficar, na verdade, com uma sombra de preocupação por 5 anos. Por quê? A partir da data da entrega da declaração anual,
os últimos 5 anos ainda são passíveis de fiscalização e inclusive de aplicação de penalidades. Tá? Se a Receita em qualquer momento identificar uma irregularidade. Então nós estamos, por exemplo, no ano de 2020. Se ela identificar alguma irregularidade, uma não entrega ou alguma irregularidade nos pagamentos efetuados, por exemplo, no ano de 2015, ela ainda pode me notificar, multar, suspender meu CPF e efetuar a cobrança. Tá? Então, existe esse prazo aí de 5 anos. Para qualquer irregularidade em pagamento de DARF, em declaração, enfim, tudo que seja referente a movimentações na Bolsa ou nas informações lá que nós cadastramos, né, efetuamos na declaração anual. Puxa vida, eu não sabia de nada disso. E agora? Já faz alguns anos que eu tô e bagunçou. Bagunçou? Organize-se. Então, assim, faça todos os seus cálculos desde quando você começou a operar na Bolsa e vai precisar regularizar, não tem jeito. Ou você vai assumir o risco da Receita te fiscalizar. Se você passar despercebido, ok, mas entenda que você conscientemente está assumindo esse risco e que não é o correto a fazer. Então, assim, faça todos os cálculos, pague os impostos de renda devidos, retifique ou entregue em atraso todas as declarações anuais se você não fez, porque não sabia que era obrigatório a partir de então, e contava ainda com a isenção por conta de limite, que eu expliquei que não existe nessa situação, de todos os anos que você fez movimentações na Bolsa, né, com todas as informações corretas, fidedignas, de tudo que envolveu essas movimentações. Agora, se esse é o seu primeiro ano na Bolsa e você ainda não precisou efetuar nenhuma declaração anual, é importante, menos mal, porque você não vai precisar retroagir nesse período, mas é importante que você já organize tudo para o próximo ano. Então, mantenha uma planilha ou um outro tipo de controle que te atenda melhor de todas as suas operações em renda variável. Já vá arquivando, você vai ter disponível sempre no site da corretora ou do seu banco as notas de corretagem, mas eu costumo ter uma pastinha onde eu já vou salvando as notas de corretagem, porque depois naquela loucura de prazo de imposto de renda, para ficar entrando em site, baixando um a um, eu já vou, conforme eu faço as operações, salvando numa pastinha específica para isso e já está ali disponível para todas as consultas futuras. E aí vocês deixam num único local, porque isso vai facilitar a manutenção disso, tá? Mas não tem jeito, organize-se, assim, resolva o que foi feito de errado no passado e se é o primeiro ano, é seu ano de estreia, é só se organizar para no ano seguinte as coisas estarem já bem encaminhadas. Aí tem sempre um questionamento, poxa, mas dividendos, proventos, juros sobre capital, eu sempre li, ouvi e aprendi que são isentos de imposto de renda. Então, eles não são isentos, por que eu tenho que declarar? Então, é importante a gente entender a diferença. Ser isento de imposto de renda significa que eu não preciso efetuar o pagamento de imposto de renda. Pagar imposto de renda é diferente de declarar. Um não exclui o outro. Então, vamos lá. Sou investidora de longo prazo, tenho uma carteira lá para recebimento de renda passiva, com um enfoque lá em dividendos. E assim, eu não fico movimentando, comprando e vendendo. Na verdade, eu vou escolher meus ativos, vou comprando e vou, na verdade, fazendo novos aportes, né? Comprando mais daqueles ativos aí periodicamente para aumentar o patrimônio e os dividendos que eu recebo eu vou reinvestindo. E eu sei já que os dividendos são isentos de imposto de renda. Ok. Você não vai pagar imposto de renda nessa situação, porque você não vendeu ações e os dividendos que você recebeu naquele ano são isentos de imposto de renda, mas vai precisar declarar tudo, cada ação que você possui e cada dividendo que você recebeu, porque a declaração anual é obrigatória a partir do momento que eu inicio as operações em bolsa. Se você foi lá só para ver como funcionava a corretora, se você sabia usar e você foi lá e comprou uma ação de Petro 4 só para ver se funcionava, uma única ação, bem-vindo aos declarantes de imposto de renda. Será necessário efetuar uma declaração de imposto de renda. Só tudo isso. Como aplicar as alíquotas de imposto?
Então, só reforçando, olha, eu até coloquei aqui que a gente está encerrando já essa aula com um breve resumo. Por quê? Nós vamos ter mais aulas sobre esse tema, então a gente está dando aqui, eu estou dando chão sob os pés, para eu entender esses conceitos e para eu ter essa visão geral de imposto de renda relacionado à renda variável, né? As operações em bolsa, mas a gente vai depois, aos poucos, detalhando isso, lembrando sempre que é uma visão e um conteúdo educativo e generalista e que qualquer dúvida ou dificuldade que você venha a ter, é importante que você busque um contador para que possa sanar essas dúvidas, ok? Então, um breve resumo, né, de aplicação de alíquota de imposto. Quando nós falamos de ações, vai depender do tipo de operação. Se for uma operação de swing trade, como é que nós fazemos? A gente soma todas as notas de corretagem de vendas dentro do mês, de 1 a 30. E aí eu vou verificar. Se nessa soma das vendas o valor ficou acima de R$20.000, eu vou precisar pagar 15% de imposto de renda e é somente sobre o lucro. Essa é a primeira dúvida que gera. Então, não é sobre 20 mil, é sobre o lucro que eu obtive. Vamos supor que eu fiz aí movimentações que chegaram em R$23.000 e eu tive R$1.000 de lucro. Eu vou pagar 15% sobre R$1.000 e não sobre 23. Então, sobre o lucro. Fiz movimentações, compras e vendas de ações, mas o total naquele mês ficou abaixo de R$20.000. Você é isento de pagar imposto de renda, no caso estamos falando, claro, de pessoas físicas. Você é isento, teve seus R$1.000 de lucro num total de vendas de 18.000, tá abaixo, o lucro é 100% seu e você não precisa recolher imposto de renda sobre ele. Já day trade. Se eu estou também comprando e vendendo ações, mas o meu tipo de operação, ao invés de swing trade, é day trade, não existe a isenção dos R$20.000. Não há isenção alguma. E eu pago não só 15%, mas 20% de imposto de renda sobre todo o lucro das operações. Então, eu compro ou vendo o mesmo ativo no mesmo dia. Isto é day trade. E aí eu vou ter essa tributação de 20% sobre o lucro que eu obtive na operação. Isso em se tratando de ações. Existem opções também, que já é uma operação mais específica para quem tem mais experiência, não tão conhecida, mas opções e outros ativos aí de mercado futuro. Também não existe isenção alguma e a alíquota incide em 15% de imposto de renda sobre todo o lucro de operações de swing trade. Então, pode ser que eu opere ações, pode ser que eu opere um pouco de opções também. Então, dentro do mês, eu preciso verificar ações separado de opções e verificar. Ações abaixo de 20.000 estou isenta, acima de 20.000 tributo em 15%, opções não tenho isenção. Todo o lucro que eu tive movimentando esse tipo de ativo, eu preciso tributar 15% de imposto de renda. FIIs, que são os fundos imobiliários, também não há isenção alguma e a tributação sobre FIIs é de 20% de imposto de renda, também sobre todo o lucro das operações que eu fiz de swing trade. ETFs, também não temos isenção e a tributação é de 15%. Então, o que a gente vê aqui é assim, a tributação ela vai se alternar aí entre 15% e 20%, dependendo do tipo de ativo, e quando falamos de ações, a gente precisa se atentar muito, porque existe sim essa isenção, mas eu preciso me atentar porque há diferenças entre o tipo de operação, ok? Bom, para a gente finalizar, reforço então de dois conceitos que a gente viu aqui nessa aula. Declarar e pagar. Então, declarar é diferente de pagar. Nós já aprendemos aqui hoje que há algumas isenções de imposto de renda na bolsa, porém eu devo declarar anualmente todas as minhas movimentações, 100% delas, independente se eu precisei ou não efetuar pagamento de imposto de renda, tá bom? Então, declarar é diferente de pagar. E um outro conceito muito importante para vocês terem bem claro na mente de vocês, porque senão vão surgir problemas de recolhimento de imposto de renda, é a diferença de operações swing trade e day trade. Swing trade
é compra e venda do mesmo ativo em dias diferentes. Comprei 100 ações de Petro 4, gente, estou usando aqui um ticker aleatório, tá? Comprei 100 ações de Petro 4 no dia 2 e vendi com lucro no dia 28. É uma operação de swing trade. Um outro ponto importante, quando nós falamos da isenção para um total de 20 mil, e isso muita gente também confunde. Vamos supor que você separou aí do seu dinheiro 5 mil reais para fazer operações de bolsa aí. Eu separei 5 mil do meu patrimônio para operações de swing trade. Então eu nunca vou chegar nesses 20 mil. Dia 1º você compra 5 mil em ações, uma ação X, vende no dia 8 com lucro, aí você pega este mesmo valor, que vamos supor que são 6 mil reais agora, porque você teve 1.000 de lucro, você pega 6 mil reais e você compra e vende mais ações, fica mais 5 dias, faz uma nova negociação, lá pelo dia 15 ou 20 você faz uma nova compra, ou seja, com os mesmos 5 mil reais você está comprando e vendendo. Comprei, fiquei 3 dias com aquela ação, vendi com lucro, aí peguei aquele valor todo, comprei um outro ativo, vendi. O que acontece? Esses 5 mil reais geraram em movimentações de venda mais do que 20 mil. Então, você vai precisar efetuar o pagamento de imposto de renda sobre o lucro das suas operações daquele mês, tá? Porque com o mesmo dinheiro você comprou e vendeu, comprou e vendeu, comprou e vendeu, foi reinvestindo. E isso vai fazer com que você possa, exista a possibilidade de você ultrapassar esse limite, tá? Day trade, que eu estava falando aqui, retomando, é compra e venda ou venda e compra do mesmo ativo no mesmo dia. Tem que ser obrigatoriamente no mesmo dia. E o day trade tem isso, também gera dúvida. Mas e se eu vendi e comprei? Day trade é uma das operações onde a gente consegue entrar numa operação vendido, ou seja, eu vendo um ativo para depois comprá-lo. Isto é possível no day trade. A gente não vai entrar no mérito aqui no detalhamento, porque o assunto não é a operação de day trade. Mas só para vocês entenderem o porquê que está aqui. Compra e venda ou venda e compra. E é por isso que ela é finalizada no mesmo dia. Eu posso iniciar a operação vendida num ativo, eu entrei vendida em 200 ações de Petro 4 e até o final do dia eu obrigatoriamente preciso fazer a compra de 200 e aí eu vou ter lucro ou prejuízo nessa operação de day trade. Esses dois conceitos é importante que vocês tenham bem claros. Revisitem se for o caso, mas estejam bem claros e embasados neles. Quando que é necessário pagar imposto de renda sobre esses investimentos, então, de renda variável? Algumas pessoas também, principalmente iniciantes, pensam que, então eu tenho que fazer, já entendi, eu tenho que fazer a declaração anual e aí eu vou ter que recolher lá o imposto de renda. Não, gente, em nome de Deus, jamais façam isso. Quando você vende ações, ETFs, FIIs, ou seja, esses ativos que a gente aprendeu aqui hoje e que a gente precisa efetuar o pagamento de imposto de renda, isso, claro, somente em caso de lucro, com a operação, eu vou precisar pagar imposto de renda sobre esse ganho, porque é somente sobre o lucro que incide o IR. E o pagamento, ele não acontece automaticamente no momento que eu faço a venda. Então, nós, os investidores ou aqueles que fizemos as operações, somos nós que somos responsáveis por recolher esse imposto. E aí a gente vai fazer a emissão da DARF. E existe um valor mínimo de R$10. Então, vamos supor que você fez as operações lá referente ao mês passado, calculou o imposto de renda devido sobre o seu lucro e esse imposto de renda devido ficou em R$8. Então eu não preciso pagar. Sim e não. Sim, você não precisa pagar porque existe um valor mínimo de R$10. Não, você não vai se livrar deste valor porque você vai deixar ele acumulado para o mês seguinte. E aí no mês seguinte, na DARF que você for emitir do imposto de renda daquelas operações do mês, você vai acrescentar os R$8 do mês anterior. Então, só existe isso. A DARF, para que ela seja emitida, existe esse valor mínimo de R$10. Por isso, a importância de ter controle de todas as operações.
tá bom? E aí não é só lá uma vez por ano na declaração anual. Esse procedimento de recolher o imposto de renda sobre o lucro das operações em renda variável, ele tem que ser feito mensalmente. Nós fazemos isso até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. Então, fechei agosto, de 1 a 30 de agosto, já identifiquei que eu tive lucro e preciso efetuar o pagamento de imposto de renda, eu tenho que gerar a DARF e efetuar o pagamento até o último dia útil do mês seguinte. No caso do nosso exemplo, eu preciso pagar referente às movimentações de agosto, eu tenho até 30/9, ou claro, o último dia útil anterior a essa data, para emitir e efetuar o pagamento da DARF. E aí vocês vão guardando os comprovantes, vão guardando essas DARFs, porque lá na declaração anual a gente vai precisar lançar estes pagamentos mensais que foram efetuados. Então é necessário calcular o valor devido, pagar por meio dessa guia de recolhimento, que é a DARF, que nada mais é do que um boleto, mas é um boleto específico para isso, tem um código específico para isso, que é o 6015, que é um boleto que a gente vai daí poder efetuar o pagamento em qualquer agência bancária, tá? Mas é mensal, sempre no máximo até o último dia do mês seguinte eu preciso efetuar o pagamento de imposto de renda referente às operações do mês anterior. Muito cuidado com os prazos e muita atenção a isso. Senão, quando você for, você até pode gerar a DARF em atraso, mas vão incidir juros e multa. Bom, aguardem as próximas aulas. A gente começa hoje, então, uma série sobre imposto de renda, porque não adianta lotar vocês com muitas informações ao mesmo tempo e a gente acaba não absorvendo da melhor maneira possível. Gratidão, obrigada mais uma vez pela companhia de todos. E nos vemos na nossa próxima aula.